Boa tarde. Então, na verdade, nós temos hoje dois projetos, né, para análise do CCJ. Aí, em relatório previsto, o primeiro projeto, o projeto de lei complementar 003/2017, 2020, perdão, de autoria do Poder Executivo. Ele foi encaminhado à comissão pelo despacho 005/2020, assinado pelo presidente. Lembrando que o prazo inicial para a emissão de parecer, no termo do artigo 98 do regimento, era o dia 27 de abril. No dia final para emissão do parecer, no caso, dia 27, e por ocasião da reunião da CCJ, eu solicitei perante o presidente da Casa, o vereador José Leonardo Souza Filho, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo 98 do nosso regimento, prorrogação de prazo. E o presidente, de imediato, concedeu essa prorrogação. Considerando que, nos termos do artigo 64 do regimento, a contagem dos prazos são em dias úteis, excluindo o dia do começo, considerando o dia 1º de maio, que foi um feriado intercorrente entre esse período, hoje é a data final para a emissão do parecer. Em relação ao projeto, a ementa dele diz o seguinte: dispõe sobre a Controladoria Geral do município de Santa Bárbara e dá outras providências. Aí eu transcrevi aqui um trecho da mensagem do projeto e aqui eu cito alguns pontos interessantes da proposta, ainda no tópico do relatório. A finalidade da lei, de acordo com o artigo 1º, é constituir a Controladoria Geral do município, que é órgão de primeiro grau hierárquico, dotado de autonomia funcional, tem por finalidade o controle interno, as atividades de ouvidoria, supervisão e execução das ações correcionais e disciplinares dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município. Aí, eu citei aqui que a Controladoria terá a seguinte estrutura: a Auditoria Geral do município, a Ouvidoria Geral e a Corregedoria Geral. A proposta veio acompanhada de estudo de impacto orçamentário. A proposta também visa a criação de alguns cargos, dentre eles o de corregedor e o de assessor de controle interno. E aqui no final eu só faço uma menção que eu recebi na data de ontem, assim como todos os parlamentares, por meio da Secretaria-Geral da Casa, o ofício número 008/2020. Aí aqui eu faço uma síntese do documento encaminhado pelo Poder Executivo, e foi o documento que todos os parlamentares receberam na data de ontem, buscando justificar as razões que levaram à apresentação desse projeto. Aí, em síntese, esse é o relatório. Na parte do voto, eu cito aqui o artigo 61 do Regimento Interno, relacionado à competência da Comissão de Constituição e Justiça para se manifestar contra os aspectos jurídicos das matérias, e aqui eu faço algumas considerações em relação à competência regimental da comissão nesse sentido, e aí eu estou dizendo o seguinte: no caso em tela, estamos a tratar de norma que, a meu ver, atende aos pressupostos legais e constitucionais para tramitação e apreciação colegiada. Aí eu cito aqui novamente a limitação da comissão em se manifestar apenas em relação aos aspectos jurídicos, e aí eu coloquei aqui, em relação à controladoria, destaque do próprio texto constitucional, já deixou claro seu entendimento acerca da necessidade desses órgãos no corpo da administração pública dos entes da federação. Não é outro teor do disposto no artigo 31 do texto constitucional. Aí o artigo 31 diz que a fiscalização do município, 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Não resta dúvidas de que isso eu estou dizendo, que as controladorias municipais, juntamente com as estruturas a ela inerentes, se inserem dentro do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, cuja função é a fiscalização e acompanhamento das metas e normas, assim como dos princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente aqueles taxativamente elencados no artigo 37 do mesmo texto constitucionais. Aí eu cito aqui o artigo 98 da Lei Orgânica, que diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo. Aí eu falo sobre a competência privativa do prefeito para deflagrar o processo legislativo em relação a esse assunto. Ela está escrita no inciso 13 do artigo 93 da Lei Municipal, que determina que a disposição acerca da organização e funcionamento do Poder Executivo compete ao prefeito municipal. Aí eu coloco aqui no final o seguinte: em relação à constitucionalidade, então, por todas essas razões, amparado nos fundamentos que expus, opino pela constitucionalidade do projeto de lei número 003,
de autoria do Poder Executivo Municipal, manifestando-me favoravelmente à continuidade de sua tramitação, com a consequente remessa da matéria à Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, tal como disposto no item 4 do despacho número 005/2020. Fica, portanto, ressalvada a todos os parlamentares da Casa em relação a essa matéria, assim como em relação a todos os temas que tramitam perante esse órgão fracionário, autonomia e independência para se manifestar posteriormente e especialmente após o recebimento da manifestação da comissão acima citada. Igualmente, pela literalidade da interpretação regimental, essa autonomia é estendida aos próprios integrantes dessa comissão, que, nesse momento, em obediência aos termos regimentais, limitam e restringem sua análise aos seus aspectos jurídicos e constitucionais. Em síntese, os parlamentares podem apresentar posteriormente, inclusive nós dessa comissão, emendas ou substitutivos que entendermos cabíveis até o momento da anunciação da votação dessa matéria em plenário, as quais estarão sujeitas à análise e crivo das comissões competentes, observadas como de praxe as disposições relativas à suspeição e impedimento dos autores nos termos regimentais próprios. Portanto, em relação a esse primeiro projeto, o meu voto é pela continuidade da tramitação, restringindo-me a analisar tão somente o projeto sob a questão do ponto de vista constitucional. Aí, com a palavra, o presidente da comissão e, posteriormente, o membro em relação a esse projeto. Eu também, boa tarde a todos, eu também concordo com o Jorginho em relação à constitucionalidade do projeto. A tramitação dele, meu voto é favorável. Mas é um projeto que eu acho que vai ter que ser muito discutido na Câmara, mesmo porque tem muitas coisas aqui que eu estou ainda muito em dúvida. Eu precisava de uma explicação melhor sobre esse projeto aqui. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o artigo 72, que fala de extinção do cargo de médico auditor. A gente, para botar um projeto desse, eu acho que tem que ser muito debatido. Tem a comissão temática, que vai passar por eles lá, eles vão debater muito sobre esse assunto. Tem várias outras coisas aqui que eu pontuei aqui, mas não vou falar aqui agora, porque agora a gente vai votar só sobre a constitucionalidade do projeto, como disse muito bem o Jorge. Eu sou favorável à tramitação do projeto. Ele poderia finalizar após a apreciação do próximo, não? E todos os dois estão na CCJ? Não entendi? Já poderia estar fazendo a de lei complementar 004. Eu gostaria de dar o meu voto em relação aos dois conjuntos. Ok, beleza. Eu vou manifestar em relação ao 004 agora. O projeto de lei 004, basicamente, a estrutura do relatório dele é basicamente a mesma do anterior, até mesmo porque ele foi protocolado na mesma data que o projeto anterior, ele foi encaminhado a essa comissão na mesma data que o projeto anterior, inclusive pelo mesmo despacho. Ele teve a mesma circunstância do anterior, inclusive, no sentido de que, no prazo final para emissão de parecer, juntamente com o outro, na mesma reunião, inclusive, eu solicitei a prorrogação do prazo. Em relação à emenda do projeto é o seguinte: dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município, cria, extingue e altera a nomenclatura de cargos e dá outras competências. Igualmente, eu transcrevi aqui o trecho de mensagem do projeto, que busca justificar a sua finalidade. O projeto está de conhecimento dos vereadores. Eu coloquei aqui nos termos do artigo 1º da proposta, além de destinar a retomar a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do município de Santa Bárbara, assim como dispor sobre o quadro de lotação dos seus servidores, tem barreiras, deveres, impedimentos, remunerações, direitos e vantagens dos integrantes da estrutura. O artigo 3º cuida das competências afetas à Procuradoria-Geral do município, a qual foi terminada ao longo de 18 incisos. A Procuradoria-Geral do município será composta pela administração superior e por subprocuradoria. A administração superior será composta pelo procurador-geral e pelo procurador adjunto, que é um cargo que a proposta busca criar. Quanto à subprocuradoria, tem-se que essa será composta pela subprocuradoria jurídico-administrativa e pela subprocuradoria de gestão do contencioso, tal como previsto no artigo 4º. Os artigos 15 a 17 tratam das causas e razões de impedimento dos procuradores. O artigo 24 está alterando a nomenclatura do cargo de procurador jurídico previsto na lei municipal, o qual passa a ser denominado procurador-geral. O artigo 25 trata da exclusão de 13 cargos previstos na lei 1891, e esses cargos estão sendo excluídos, mas, na verdade, eles não estão sendo utilizados atualmente, ou seja, não são cargos que estão em efetiva utilização. O artigo 26 está criando 2 cargos que integrarão
a estrutura da Procuradoria-Geral do Município, um cargo de diretor de unidade de ensino e o cargo de procurador-geral adjunto. A proposta está alterando a nomenclatura do cargo de coveiro, só alteração de nomenclatura, e do cargo de coveiro passa a ser denominado auxiliar de sepultamento. Naquilo que for omissa, a legislação terá como norma subsidiária de aplicação o Estatuto do Servidor Público Municipal. A proposta também veio acompanhada de estudo de impacto ambiental, e aqui eu faço a mesma menção em relação ao ofício que nos foi encaminhado ontem, documento que não tinha sido enviado no processo por ocasião do protocolo dessas duas propostas, é um documento novo, e que a Secretaria-Geral da Casa ontem distribuiu, todos os parlamentares receberam. No voto do relator, eu faço aquelas mesmas considerações que eu fiz no projeto anterior, relativas, geralmente, à competência regimental dessa comissão, e, em relação à proposta, que ora se discute, busca a instituição de lei orgânica da Procuradoria Municipal, tem que a mesma possui autorização constitucional concedida pelo inciso 1 do artigo 30 da Lei Maior, que diz expressamente que compete aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local. A lei orgânica já previu, em seu artigo 94, a possibilidade que o chefe do Poder Executivo Municipal estruture departamento jurídico com a finalidade que sejam prestados serviços de assessoria ou consultoria jurídica, nas hipóteses legalmente admitidas. Aí eu transcrevo que a íntegra do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal. Tenho, portanto, que os temas tratados na proposta de lei encaminhada não padecem de inconstitucionalidade ou sequer afrontam o ordenamento jurídico como um todo. Novamente, eu cito a deflagração do processo legislativo, é competência privativa do Poder Executivo, nos termos do inciso 3 do artigo 93 e também da linha B do inciso 2 do artigo 72 da Lei Orgânica, que diz que são matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nessa lei orgânica, do prefeito, através de projeto de lei, a criação de cargo ou de função pública da administração direta, autárquica e fundacional. Ou seja, somente o prefeito pode iniciar esse processo. Lado outro, e fazendo menção objetiva e exemplificativa ao comando regimental que já citei, consigno que não me manifestarei em função da vedação regimental, miscuir-se no mérito da proposição, analisando e opinando, por exemplo, acerca do acerto ou não da criação desse ou daquele cargo, dessa ou daquela remuneração em relação aos seus patamares, assim como opinar acerca de temas correlatos. Esses temas serão enfrentados pela Comissão de Orçamento, quando da análise dessa matéria, em momento posterior à conclusão dos trabalhos por essa CCJ. Por todas essas razões, e amparados nos fundamentos que expus, também opinando pela constitucionalidade do projeto de lei complementar de número 004/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, manifestando favoravelmente a continuidade de sua tramitação, com a consequente remessa da matéria à Comissão Permanente de Administração Pública, nos termos também do item 4 do despacho 005. Novamente, eu ressalto e ressalvo a competência e a prerrogativa dos parlamentares em relação a essa matéria, de se manifestarem no sentido da autonomia e independência que possuem, de se manifestar, sejam por ocasião da tramitação dessa matéria na comissão seguinte ou em próprio plenário, especialmente após o recebimento da manifestação da comissão acima citada em relação ao mérito da proposição. E, em síntese, o meu voto é esse, pela constitucionalidade com a continuidade da tramitação, sem manifestar quanto ao mérito da matéria. Léo, presidente. Eu também vou me manifestar pela constitucionalidade do projeto, mas eu estou lembrando aqui que, na hora oportuna, eu vou discutir alguns pontos aqui desse projeto. Por exemplo, algumas coisas que eu não concordo dessas gratificações, no parágrafo 6 aqui do capítulo 3, das comissões aqui, fala de gratificações dos membros dos efetivos de comissões disciplinares. E eu estou vendo nesse projeto, vou dar uma opinião breve, que ele vem muito cheio de bondades e gratificações. Na minha opinião, não é bom para esse momento, nem para o momento durante esse agora, que a gente vive esse momento de pandemia, e qualquer projeto que venha gerar gasto, não seja direcionado para a pandemia, para a saúde, eu sou contrário, mas eu não vou me manifestar agora, estou só direcionando mais ou menos o que eu penso. Mas, com constitucionalidade, eu voto para relator. O membro agora vai ser... Bom, considerando a competência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, previsto no artigo 61, inciso 1º do Regimento Interno, que é manifestar-se quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade das proposições,
e considerando e acompanhando o voto do relator em relação às propostas apresentadas de leis complementares 003 e 004 de 2020, ambas de autoria do Poder Executivo, o primeiro, 003, que dispõe sobre a Controladoria Geral do Município e da outras providências, e o segundo, 004, de 2020, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município, PGM, cria, extingue e altera a nomenclatura de cargos e da outras providências. E, por fim, considerando que não cabe a esta comissão a análise de mérito, eu voto pela procedência das proposições, tendo em vista a constitucionalidade. Após o término dos trabalhos da CCJ, eu gostaria da palavra, após o término dos trabalhos de apreciação dos dois projetos em pauta. Ok, então, na verdade, com a manifestação do relator, que opinou pela constitucionalidade, do presidente, que acompanhou o relator, e do membro, nós temos que o parecer da Comissão, Constituição e Justiça, tão somente pela constitucionalidade de ambos os projetos, limitando-se, assim como o membro e o presidente disseram, e eu disse no meu relatório em voto, em relação à constitucionalidade do projeto, sem análise meritória da matéria. Então, sobre essa questão, a análise da comissão em relação a essas duas propostas está encerrada, e aí o membro vai se manifestar, e depois o presidente também se manifestação. Eu gostaria, no caso, porque como nós estamos tratando de assunto na CCJ, e eu estou com projetos na casa em regime de urgência, eu gostaria que o relator e o presidente me permitisse fazer o despacho dos projetos que se encontram em regime de urgência na casa, que é direcionado à questão de saúde. 09 e o 010, não é isso? E o 004. O 004 foi por meio do ofício protocolado na casa ontem, pedido de caráter de urgência. Não consegui. 004 eu não vi. Posso prosseguir? Pode. Então, eu vou estar dando despacho no projeto de lei de número 009/2020, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Prevenção e Combate à Dengue, chikungunya e zika vírus, assim como outras doenças transmitidas pelos mosquitos vetores, institui penalidades e obrigações dos munícipes, pessoas físicas e jurídicas, e contém outras providências. Projeto de lei de número 010/2020, que autoriza a abertura de crédito especial para os fins específicos e dá outras providências, e o projeto de lei de número 004/2020, institui gratificação pelo exercício de atribuições junto ao Serviço Municipal de Tratamento Fora do Domicílio, TFD, disciplinado na Lei Municipal 1942/2019 e na Portaria 055/1999 do Ministério da Saúde e da outras providências. O último, ele foi solicitado ontem por meio do ofício de número 008/2020, pedindo regime de urgência na tramitação desse projeto. Então, diante desse cenário, observando o disposto no artigo 98 e parágrafos do regimento interno da Casa, que nos diz que, após a sua relatoria, encaminha ao presidente da comissão para as providências necessárias. Dessa forma, a comissão, apreciando as proposições e opinando pela constitucionalidade, caberá ao presidente da comissão encaminhamento das propostas para análise das comissões temáticas da seguinte forma: o projeto de lei de número 004/2020, ele vai tramitar perante a CCJ e depois junto à Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, conforme previsto no artigo 62, inciso 2º do Regimento Interno, porque se trata de matéria fiscal, financeira, orçamentária e tributária. O projeto de lei de número 009/2020, ele também tramitará na CCJ
e junto à Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, considerando o disposto no artigo 64, inciso 2, que se trata de saúde pública. E o projeto de lei de número 010/2020, ele estará tramitando somente na comissão, o de 010/2020, ele vai estar tramitando na CCJ e na Comissão de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, conforme previsto também no artigo 62, inciso 2º do Regimento Interno. Eu ia dar também o despacho no projeto de lei de número 006, que se trata da LDO. Porém, como ainda nós temos um prazo, ainda um pouquinho, eu vou deixar esse caráter de regime de urgência primeiro, para ver se nós conseguimos ainda estar deliberando ele na próxima sessão ordinária, a ocorrer na próxima quinta-feira. Aí, na terça-feira, eu dou o despacho na LDO, porque nós temos o prazo até no mês de junho, e o prazo dele é maior que 20 dias. Tá certo? Ok. Agora, eu só queria, se, no caso, o parecer é conjunto, se o membro da comissão e o presidente concordarem, eu vou fazer. Agora eu já vou chegar em casa, eu vou liberar esses pareceres do sistema para disponibilizar para os vereadores. Só para documentar, eu vou abrir um tópico nesse próprio parecer e já vou constar lá que eu recebi esse despacho e essas informações que o presidente acabou de dar agora, no próprio parecer, esses dois concordados. Por mim, tá ok. Tem mais que alguma consideração? Então, eu vou chegar em casa, vou disponibilizar os dois votos agora com essas considerações e muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.